Vai começar tudo de novo, tá no ar o Prospecta Experience Podcast. E se você já passou por aqui, eu nem preciso te falar que aqui do meu lado tá o David Borges. Olá. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos construir uma jornada de novos erros aqui e acertos com vocês hoje. É isso aí. Ah, é a tua primeira vez aqui? Então seja bem-vindo. Deixa eu te contar o que vai acontecer aqui. A gente recebe aqui na nossa mesa pessoas que vão compartilhar, claro, muitas histórias de sucesso. Só que a gente tem essa impressão, né, de quem é uma pessoa de sucesso, nunca errou. Mentira, todo mundo já errou alguma vez na vida, né? Eu acho que a gente passa mais tempo errando do que acertando, certeza, né, inclusive. E é isso que faz a gente aprender, faz a gente evoluir, e é por isso que a gente traz essas histórias para cá. E hoje a gente tem um convidado muito especial para falar sobre isso, né? É isso aí, Gustavo Pedroso nos acompanha aqui hoje nesse papo gostoso e seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado a todos pela oportunidade, pelo bate-papo. Flá, David. Um prazer, viu? Obrigada Obrigado. mesmo. Só que a gente tem uma mania aqui, a gente não apresenta ninguém, a gente pede para o convidado se apresentar. Então, por favor, quem é você, Gustavo? Sou Gustavo, 29 anos, apaixonado por inovação, gosto muito de conhecer o que eu não conheço ainda, apaixonado por isso. E o meu dia a dia hoje, dentro da empresa, é justamente levar isso para dentro da organização. Hoje eu faço parte de uma empresa familiar, que é a Uniconsórcio, e a gente ajuda no desenvolvimento da empresa. E aí, a gente já temos uma... Bom que o Gustavo já deixa uma avenida pra gente, porque assim, empresa familiar e inovação na mesma frase... Combina? Combina? Como está sendo esse desafio? Olha, esse desafio começou há uns 5 anos atrás, falando sobre erros, né? Eu acredito muito que erro, dependendo da ótica que você vê, o erro, ele é Deus te mostrando o caminho certo, né? Então, eu busco olhar dessa forma, as coisas vão acontecendo na minha vida. E o que me levou a estar hoje na empresa foi justamente o erro de fugir um pouco da engenharia, que foi o que eu cursei. No 4º ano eu queria largar. E eu falei, não, pai, não estou gostando da engenharia, vou fazer outra coisa e tal. Estou gostando da engenharia de produção, que é algumas matérias que eu tive, mas eu estou fazendo mecânica. E ele falou, não, agora termina. Nisso eu comecei a atuar com consultoria. Tinha um clube de consultoria dentro da FEI, São Bernardo do Campo. Aquelas consultorias júniores, assim, de faculdade? Consultoria júnior, a gente Legal. fazia consultoria para ONGs, ajudando a otimizar custo de ONGs, coisas Sim. assim, né? Legal. E eu me apaixonei por aquilo, gestão de empresa, calcular, etc. Se encontrou. Me encontrei. Aí eu comecei a conversar com o meu pai sobre a empresa, sobre os negócios, comecei a dar ideias. E nisso surgiram outras oportunidades de negócio. Teve uma época que estava sendo comprada pela nossa empresa, uma outra empresa em 50%. Eu tinha uns 19, 20 anos, eu apresentei um projeto para participar de sócio também, para começar a entrar nos negócios. Então eu comecei a gostar muito desse meio, né? E aí isso foi se desenvolvendo. E aí a dificuldade da inovação dentro de uma empresa familiar é porque o que eu penso, de fato, é a união entre a experiência e o que eu vou trazer de novo aqui. Porque a gente tem, o meu pai, no caso, ele tem uma experiência vasta de anos de experiência no mesmo segmento sempre. E deu certo o caminho que ele trilhou. E as coisas vão mudando, coisas vão atualizando. E a gente gosta de ver, de aprender, de buscar uma coisinha mais. Falar, vamos testar isso aqui? É um pouquinho do que o David sempre fala de hipóteses, né? Então, eu sou muito nesse estilo. A gente tem que testar. Mas isso vai dar certo? Não sei. Vamos pôr para ver. E aí, a gente começou a fazer isso no começo. Nos primeiros momentos, teve muita dificuldade, né? Até teve momentos que eu e meu pai nos desentendemos, e natural isso em negócio. A gente tem que saber separar o que é uma conversa profissional, o que é uma conversa familiar. Isso é importante dentro da empresa familiar. Porque a gente não pode perder a barreira da intimidade 100%. Né? E no meio disso, acho que foi um aprendizado para os dois. Tanto para ele aprender a olhar de outra forma algumas coisas que acabaram sendo hipóteses que deram certo. E a mim também, de entender que a velocidade das coisas não é tão rápida quanto eu imaginava. Né? Isso acho que vai falando de outro erro, né? que eu vivenciei. Falando um pouquinho mais sobre um erro que me veio em mente, foi uma questão que aconteceu num pensamento que para mim fazia muito sentido e na prática não tinha efeito, né? Que foi em relação a comissionamento de venda.
Aham. Falou sobre isso, Isso, hein? né? E viemos pra cá, acabei de falar com um time também sobre isso. Inclusive, antes de falar sobre o erro, conta como funciona, explica a mecânica de dentro do consórcio para quem está assistindo a gente, porque é uma mecânica diferente. É uma mecânica diferente. O consórcio, ele é uma ferramenta de aquisição financeira, né? Então, hoje no mercado a gente tem o financiamento, a gente tem consórcio, você pode guardar o dinheiro, deixar ele aplicado e um dia comprar à vista. Tem várias formas de você comprar coisas, né? E o consórcio é uma delas. Como funciona? O consórcio é como se a gente se reunisse aqui, nós três. Vamos colocar que cada um vai pagar R$10 por mês entre nós três. E por mês a gente vai sortear um de nós para receber R$30. A dinâmica é essa. Todo mundo vai pôr R$10. Vamos sortear nós três por meio da pedra-chave, que é o que a gente chama dentro do consórcio. Que pode ser por um sorteio de Globo, pode ser pela Lotérica Federal. Hoje a gente trabalha pela Lotérica Federal. Então, vai ser um número lá na lotérica do sorteio da quarta-feira, por exemplo. Ah, número tal. Vai pegar o cotista que tem aquele número nos grupos e fazer a contemplação dele. Então, no momento que ele se torna contemplado, ele tem o direito de utilizar aquele crédito que ele contratou no início, que no nosso caso aqui era R$30, por exemplo. Perfeito. Né? É uma jabuticaba, né? O consórcio é uma invenção brasileira, né? É. E uma coisa, o CONAC acabou de acontecer, né? Aconteceu agora, acho Aconteceu que recente. 2, 3 semanas. Em Campinas. Eu não tinha me dado conta disso. A taxa de inadimplência do consórcio, ainda que o momento, né, enfim, não seja tão favorável, ela continua baixa. E ele continua em franco crescimento, né? Sim. Isso é incrível. Ainda mais num mercado com juros tão alto, com uma Selic tão Continua esticada. crescendo. Acho que é 19% de crescimento do ano passado para cá. É muita Isso coisa. impulsiona bastante o consórcio também, né? Impulsiona. É um segmento que eu vejo assim, na seguinte ótica. O consórcio ainda não é um produto popularizado da mesma forma que um financiamento. Se for falar de financiamento com qualquer pessoa na rua, Todo mundo sabe como funciona. sabe como funciona, onde sabe procurar. que tem taxa, sabe que é o custo efetivo total e sabe esses detalhes. O consórcio não. O consórcio é uma barreira que está sendo derrubada aos poucos, né? Eu acho que caiu muito nos últimos anos, principalmente com grandes players, bancos entrando muito forte nesse segmento também. Isso ajuda a acelerar tudo isso. E aí você tem mais pessoas conhecendo, aderindo e o volume crescendo. Então, é uma onda que tá hoje no mercado. E você comentou, David, sobre juros. Tanto os juros estando altos, estando baixos, a performance do consórcio é a mesma. Muda. Ela continua isso subindo. que é incrível. Nossa. Não tem influência. Tem um comitê dentro da Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, de estudos econômicos. Eu faço parte desse grupo. E a gente fez um estudo lá sobre o impacto da taxa Selic, do aumento da Selic. da Selic em relação ao produto. Até para quem está assistindo a gente, a ideia é, se Selic está alta e a taxa de juros de um financiamento é muito esticada, é muito alta, o consórcio, teoricamente, numa hipótese, ele seria o beneficiado, porque ele não tem juros, ele tem taxa de administração, que ela é fixa. Né? Então, quando a taxa de juros de mercado ela é muito alta, logo teríamos, numa hipótese, uma performance muito melhor do consórcio, porque ficaria muito mais fácil de eu, vendedor, vender uma carta de crédito, um consórcio para a Flaviana. Mas então, o que você está me dizendo aqui no estudo, para confirmar essa hipótese caiu. Tecnicamente, não há influência da taxa de juros. Tanto na baixa quanto na alta, o consórcio ele ainda é muito mais barato que o financiamento. Então, ele continua performando bem. Né? E é legal porque o consórcio ele atende todo mundo. Eu estava com um casal de amigos há alguns dias, o filho acabou de fazer 18 anos e eles já estão incentivando ele a fazer o primeiro consórcio de automóvel, porque ele não vai usar agora, mas quando ele sair da faculdade, etc, etc. Ao passo que a gente já conversou com um cliente tem alguns meses e ele estava contando que toda a formação de patrimônio dele foi com consórcio. Ele comprou todos os imóveis, foi com consórcio, ele faz a renovação da frota com consórcio, o carro dele, etc. Então, assim, você atende todo mundo, né? Qualquer carteira. Eu acho que a gente costuma dizer, a minha construção de patrimônio foi em cima de consórcio, e consórcio só não é bom para quem não estuda. Para quem acha que consórcio é igual financiamento, que vai ser... Não é. É um produto completamente diferente, mas que, sim, é vantajoso para quem compra do jeito certo, faz do jeito certo, procura profissionais capacitados e que os orientam sobre o processo de compra. Porque o grande detalhe, né, vou comprar consórcio. Legal, mas eu tenho que ou ser sorteado, ou dar um lance, e esse lance,
vai comprometer uma parte da minha carteira também. Então, como que eu estou me planejando para fazer tudo isso? Mas a gente entrou nisso... Mas uma dúvida, será que isso também, voltando para o erro, não vai ao encontro um pouco do que você falou? Ele não é tão conhecido. Será que a gente tem um erro de comunicação na venda do consórcio? Porque as pessoas ainda acham que o consórcio é uma coisa complicada. Sim. Eu tenho 2 pessoas de exatas aqui, ok? Para vocês, consórcio... Cara, você bota uma pessoa de humanas na mesa para falar de consórcio, parece que é uma coisa de outro mundo. Mas quando você entra no universo, não é uma coisa de outro mundo. Pelo contrário. Eu tenho só uma teoria que é... Vamos fazer uma reunião de briefing aqui, vai. Não, brasileiro, em média, não estuda. Não quer parar para fazer conta. Que é a coisa fácil, Ele né? quer a coisa mastigada. Por isso que ele é entubado, muitas vezes, num financiamento com a taxa de juros absurda. E não se dá conta quanto mais ele está pagando. Ele está pagando 2 consórcios. Exato, ele não para fazer... Acho que, assim, a sensação que eu tenho é... O cara não para fazer conta, não estuda, acha que o que ele viu, acabou de ver no YouTube é uma grande verdade, o que ele acabou de ver no Instagram é uma verdade. Eu tô cansado de, às vezes, ver canal canais financeiros falando sobre... Quando o cara fala sobre consórcio, você vai ler os comentários, é só a gente metendo pau. E aí você lendo, você claramente percebe que ou o cara comprou errado o produto, ele não era para ele ter comprado aquele produto daquele formato, então não era para ele. E o que ele estava pensando em fazer com o produto também não foi bem planejado. Então, de novo, a gente tem só prospecto, a gente está falando de umas 10 cotas. Né? Fora CPF, fora Vitor, Flaviana. Exatamente, fora os particulares. Então, assim, e a gente tem cotas da Uniconsórcio, por exemplo. Cara, eu até hoje eu não tive um pingo de problema. E não, isso não é uma publi, tá? A gente está falando de verdade. Que fique claro. E eu vou dar um exemplo bobo. Desculpa, virou podcast de consórcio. Nossa, virou. O papo tá bom. Mas vamos fazer depois um só sobre Olha que consórcio. interessante. Nós compramos uma carta de crédito recentemente. Essa carta foi contemplada com o valor da carta por sorteio, porque nós compramos para investimento de médio e longo prazo. Ela foi contemplada por sorteio, a gente não queria dar lance. Com o valor da carta de crédito, a gente paga, sei lá, R$ 1.600 de parcela. Essa carta de crédito de 200 e poucos mil, nós compramos um apartamento, isso é uma carta da Prospecto, nós compramos um apartamento que já está alugado pelo valor da parcela. Esse apartamento vai continuar valorizando. O aluguel do inquilino está pagando a parcela. Eu acabei... Já paga o investimento. Já paga o investimento e isso está virando lá. Então, assim, a gente pagou... Tá certo que a gente também, nesse caso, a gente deu um pouco de sorte com relação à data do sorteio. Porque a gente pagou, sei lá, 15 parcelas e fomos sorteados. Mas é isso. Tem lugar, a gente comprou com essa intenção de ser sorteado em algum momento, era uma grana de médio e longo prazo, a gente comprou consciente, fomos bem instruídos. Mas aí é o que você falou, é o profissional que está te atendendo também te orientar. Exato. Qual é o seu objetivo com essa cota de consórcio? Isso. E aí você tem o imóvel, você tem o automóvel e você tem os serviços também, que me parece que é o que mais cresceu no ano passado também, né? O serviço cresceu bastante. Ele teve uma queda nos anos passados, o serviço especificamente. E nesse último momento, agora, nesse último ano, ele deu um salto bem grande. O que é o consórcio de serviço? O que eu faço com o consórcio de serviço? Praticamente, qualquer nota de prestação de serviço que você tiver, você pode pagar com cota de consórcio de serviço. Então, por exemplo, vou fazer uma cirurgia estética, o médico ele tem uma prestação de serviço, você pode utilizar. Vou fazer um serviço em casa, uma reforminha ali pequena. Nota de serviço pode ser pago. Viajar também. Vou casar. Quero me programar para isso. Exatamente. E olha que insight interessante agora. Tecnicamente, qualquer nota de serviço serve para compor um pagamento de consórcio. Quantos e quantos segmentos não estão se beneficiando, se apropriando desse método de pagamento? Falou assim, olha só, então eu quero quero fazer um serviço estético. Pô, quantos e quantos médicos são cirurgias, às vezes, de 30, 40, 50, 100 pau, que o cara tá oferecendo ou financiamento ou pagamento no Pix, e o cara não oferece um planejamento. Exato. Onde ele é... E aí a gente volta para o nosso tema central de comissionamento. Ele é comissionado pela venda da cota. Ele é quase que um cliente garantido, porque quando o cliente for contemplado, ele automaticamente vai comprar o produto lá, né? Então, assim, está lá. E então, quantas e quantas pessoas que estão assistindo a gente têm uma prestação de serviço e não sabia que tem essa oportunidade na mesa. Essa janela, e pode se aproximar da Uni, por exemplo, e falar, Uni, vem cá. Deixa eu te perguntar. Eu posso ser um representante Uni?
eu posso vender cotas Uni aqui para os meus clientes de 50, 100, 200 mil, ser comissionado com isso e ainda depois que eu ganho duas vezes, né? Eu ganho no momento da contemplação, no momento da venda da cota e no momento da venda do serviço. Sim. E você comentou sobre o erro do comissionamento. Vamos Chegamos, voltar lá voltamos atrás, nesse ó. erro do comissionamento. Deu uma voltinha aí, É mas isso. voltamos. Não, é interessante. O erro do comissionamento foi uma coisa que envolvia para a gente como empresa no passado, antes da gente ter a Uniconsórcio, né? A gente já atuava como BR Bens, Tá bom. né? Com uma representação de consórcio, ainda não como administradora. E o que deu muito sucesso para a nossa empresa em dado momento foi a construção de carteira que a gente tinha no contrato de parceria. Ou seja, eu tinha um recebimento de longo prazo e não eu recebia tudo no curto prazo, né? Então, isso se tornou uma bola de neve positiva para a gente, Sim. né? E quando eu estava na Uni, eu pensei, por que a gente não pode fazer isso com os parceiros, né? Porque a gente é muito comum no mercado de ver parcelamentos de comissão em curto prazo. Sim. 4, 6 meses, 8 meses, 12 meses. E por que não a gente ter um de 5 anos, né? Para o cara pensar e seguir essa linha, né? E até aumentando um pouco. Na época a gente tinha, vou falar números aqui de exemplo, 3% de comissão na BR Bens. A gente falou, vamos aplicar 3% na Uni também, foi como a gente começou. E adicionamos mais 2% a longo prazo, tudo. E não caiu bem no mercado. E para mim fazia todo sentido. Falar, como não? No mês que você tiver um viés ou aconteceu alguma coisa no governo, alguma notícia que vai impactar o mercado, se você não vender, você vai ter uma receita garantida. Sim. Vai ter um colchãozinho. Você tem uma recorrência ali assegurada. Sim, isso aí foi por água abaixo. Só que também criou a oportunidade de a gente hoje criar uma forma de comissionamento diferente. Nesse sentido, a gente teve que pensar fora da caixa, Sim. né? E a gente conseguiu montar um modelo onde hoje o profissional de consórcio ele pode ajustar o valor da taxa de administração, que a taxa de administração, para quem não sabe, é o custo que a administradora tem para organizar todos os participantes do consórcio. Essa taxa de administração Perdão, perdi. Estava falando sobre que é possível agora manipular essa taxa de administração. Isso, ele pode manipular a taxa de administração para alterar o comissionamento dele. Então, se ele quiser reduzir a taxa para fazer um negócio que está difícil, ele vai reduzir um pouquinho a taxa, vai reduzir um pouquinho a comissão, mas ele não perde a venda. Ele faz a gestão daquilo. Ele faz a gestão daquilo e no próprio sistema ele vai cadastrar da forma que ele quiser. Sim. Então, a gente deu esse passo que está sendo muito positivo. A gente tem colhido esse fruto desse erro do Sim. passado. Ô, Gustavo, a Uni tem quantos anos? A Uni vai ter uns 5 anos. 5 Ela é anos. recente. Ela é nova. Assim, como empresa, se a gente pegar ali o CNPJ, entrar vai ter muito tempo, desde 70. Porque a gente adquiriu esse CNPJ, né? Tá bom. São quase 50 anos de marca. De marca. Antes era a outra rede de consórcio que a Perfeito. gente mudou de E nome. hoje já são quantos consorciados? Você tem esses números assim? A gente tem em torno de 3 mil. 3 mil consorciados já. E e parceiros? Parceiros espalhados no Brasil, a gente tem em torno de 150, Boa. mais ou menos, pelo Brasil. E crescendo. E crescendo. E E devagar aí eu acho que dá para você dar uma dica também para quem está assistindo e já pensando em aproveitar a dica do David e virar um parceiro. O que você enxerga assim que são os principais erros de quem está entrando nesse mercado agora e está pensando em olhar para o consórcio como uma oportunidade? Não como consumidor, mas como um parceiro. Eu acho que eu diria que no consórcio, a gente precisa até... Isso me lembrou de outro erro do passado. Que, passando rapidamente por isso, quando a gente foi iniciar os processos da BR Bens no passado, a gente tinha um apoio numa parceria de uma outra seguradora que a gente ia fazer uma parceria para abrir 500, vários pontos de venda no Brasil. Tá. E não deu certo. Numa largada, vamos começar em cima. Então, a gente já aprendeu que tem que começar de baixo para cima, devagar. E sempre, é o lema que a gente usa, devagar e sempre. O importante é estar andando. E nisso, o vendedor de consórcio, que ele vai se aventurar, vai ir dentro disso, ele tem que passar por isso. Ele tem que ir de baixo, conhecer o produto a fundo, entender as movimentações do produto, porque todo ano tem alterações, podem ocorrer do Banco Central, que é o órgão regulador do nosso produto. Ele pode passar uma nova documental para a gente ter que... agora os grupos não Adaptar o podem... produto. A taxa tem que ser assim, não pode ser assado, e coisas vão mudando, né? E isso é um lado, que é o lado técnico, né? Que eu acho que o vendedor ele tem 3 pilares principais. Um deles é o técnico. O outro é a gestão emocional.
Porque consórcio já é difícil ouvir. Você falar consórcio parece que está falando grego para algumas pessoas. Então, você já vai ter uma reação negativa muitas vezes, que você tem que ter o jogo de cintura para entender que aquilo, muitas vezes, o cara que está começando a ser um vendedor, ele entende que é com ele, mas não é com ele, né? É com um assunto. Sim. Então, você olhar e ter essa dinâmica de conseguir enxergar, separando o emocional e tentando ajudar a pessoa a desmistificar isso, vai ser um passo legal. Se você entende, é difícil às vezes para o vendedor que está começando entender que ele não está vendendo o consórcio. Ele está vendendo o sonho daquele cara. É o sonho de viajar, é o sonho de trocar de carro, é o sonho de trocar de casa e por aí vai. E aí você mexe com o humano, né, exatamente isso, com o emocional. A parte técnica é extremamente importante para você deixar claro para aquela pessoa que é a decisão certa por aqui ou por aqui. Mas o que vai fazer o bater martelo mesmo e fechar a venda é o emocional. É você entender de fato o que aquela pessoa está comprando. Porque ela não está comprando consórcio. O que é que está por trás daquela venda? Exatamente. Né? E isso em todos os lugares, né? Em Tô todos pensando os lugares, aqui, sem cara, dúvida. não, essa fala, sim, que se a gente estivesse vendendo coxinha aqui... Valeria também. Exatamente, porque no fundo, pouco importa o produto em si, né? Pouco importa o serviço. É o que está por trás da decisão. É o que está por trás da decisão. E aí, aproveitando essa deixa da Flá, você trouxe uma coisa que é importante, que é a questão do emocional e essa questão do conhecimento técnico. Qual é o perfil hoje dos seus, do melhor, não do melhor, mas do que você enxerga como o melhor perfil para ser um representante, um parceiro de alta performance no mercado de consórcio? Primeiro ponto, eu acho que é ambição. Eu acho que isso para qualquer vendedor, empresário, né, é ambição. O ponto que é quando a gente se afasta um pouco da ambição, em uma ambição positiva, né? De querer poder ser mais como pessoa, poder querer ser mais como profissional. Então, você primeiro ter isso enraigado, que todo dia vai ser um motivador para você correr atrás, para fazer uma leitura a mais no material, para aprender uma coisa diferente, tentar aplicar, para conhecer um pouco mais a pessoa que você está conversando. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O parceiro, ele precisa, além da ambição, ele ter um conhecimento do cliente, como a gente falou, porque muitas vezes, repetindo um pouquinho, é muito comum a gente ver, por que teu cliente está comprando? Porque ele quer comprar um carro. Tá, mas... Por quê? Para que o carro, né? Ele acordou hoje e resolveu? Não, cara, tem uma história aí por trás. Né? Exatamente. Então, eu acho que é ir um pouco mais a fundo nisso e trabalhar muito a transparência do produto. Porque o produto em si, do consórcio, ele é simples, tem essa dinâmica, mas existem alguns mitos que muita gente se perde no meio deles, né? Tem pessoas que acreditam que quando você for contemplado, você deixa de pagar o produto, por exemplo, né? E já pode acontecer de parceiros forçarem uma venda ou outra, como a gente lida com uma rede de parceiros grande, a rede de parceiro que vai ter autonomia na venda. Então, muitas vezes, esse contato que a gente faz de conhecer o cliente, tudo, a gente não conhece e não consegue em si aplicar a fundo, né? E aí é um ponto importante, porque a venda do consórcio ela não acontece só ali na hora que você assina o contrato. Na verdade, essa venda continua, né? Continua. Porque eu vou ter um relacionamento muito longo com esse cliente. É um casamento. É um casamento. Então, eu tenho que convencer ele de que aquilo é de fato bom para ele todos os meses e encontrar, inclusive, outras oportunidades. Porque, voltando no que você falou, se eu conheço meu cliente de verdade, eu sei realmente quem ele é, o que ele precisa, eu não vendo para ele só um consórcio de automóvel, eu vendo o consórcio de automóvel, o consórcio de viagem e por aí vai. Porque eu fico pensando nisso, né? Assim, se eu sou um corretor de imóveis, tá? Então eu vendo imóveis, ter uma administradora de consórcio rodando junto comigo para que eu possa oferecer as melhores oportunidades de aquisição dos imóveis que eu mesmo estou vendendo. Então, para quem está em casa, só para entender, como a gente já foi de consórcio, né, Flá? A gente também pode falar um pouco sobre isso, mas assim, a pessoa compra o consórcio, ela começa a pagar a cota e ela ainda não tem o bem, ela não tem, não está usando nada. Então, não é porque ela começou a pagar o consórcio que ela comprou a casa, que a casa veio para o nome dela. E que a casa foi paga pelo consórcio. Não, ela vai entrar no sorteio, como o Gustavo disse, exatamente, ela está ali pleiteando aquele bem. E aí o Gustavo trouxe isso muito bem, que é assim, ela vai poder ser contemplada ou pelo sorteio, ou por um lance, enfim, legal. No momento da contemplação, o parceiro e a administradora vão fazer uma análise
né? Daquele comprador, para entender quais são as garantias que precisam ser dadas e tudo mais. Nada complexo, gente. Isso aí, falo com os meus quase 6, 7 anos de análise de crédito em administradora, de consórcio. Então, posso falar tudo muito tranquilo. Mas, assim, é feita uma análise, libera-se o crédito e ainda assim a pessoa continua pagando após o crédito liberado. É um casamento. É um casamento. Então, e olha como isso é positivo para o corretor de imóvel, por exemplo. Exato. Porque assim, eu continuo mantendo contato com a Flaviana para não só vender consórcio. Eu posso vender meus outros produtos, eu posso pegar indicação. Então, assim, consórcio como uma ferramenta de relacionamento é fantástica. Né? Porque pode ser que para o cara hoje realmente não faça sentido, mas clientes de longo prazo são muito mais interessantes do que clientes que querem comprar de você uma vez só e desaparecer. E veja que isso que você falou vale para qualquer serviço também, tá? Para qualquer produto, porque se eu conheço bem o meu cliente, eu sei exatamente o que ele precisa e eu estou disposto a fazer parte da rotina dele, ainda que não seja um produto de longo prazo assim, eu vou continuar vendendo para ele sempre. Sim. E vender para um cara que já está dentro de casa é bem mais barato, né? Nossa, sim, com certeza. A gente falou isso recentemente, que era... o mercado está ficando cada vez mais competitivo. Então, para um corretor de imóvel que está disputando cada vez mais com corretores, acrescentar... Eu estou falando do corretor de imóvel, mas tem um corretor de seguro, tem um gestor financeiro, tem N tipos de profissões ali que poderiam se beneficiar da carteira de cliente que tem para oferecer novos itens, novos produtos, novos serviços. Tá muito apertado, para aumentar a sua rentabilidade, sua carteira de venda, enfim. Olha que loucura, eu estava vendo hoje de manhã o número de influencers... de gestão financeira aumentou 40% do ano passado para cá. Cara, você tem noção? Muita coisa, né? É muita gente querendo te falar qual é o melhor caminho para você colocar o seu dinheiro. É muita gente. Só que só tem uma pessoa que pode fazer isso, que é você mesmo. Então, assim, volta no que você falou. Não cometa esse erro, lê, estuda, procura um profissional bom e se alicerce ali de boas informações. Né? Esse lado financeiro, eu acho que é até... um pouco do que eu enxerguei muitas vezes como erro na minha vida, eu sempre fui muito teimoso em relação ao que eu estou fazendo na Terra. Eu sempre tive um pouquinho dessas crises existenciais. Eu tenho esse incômodo profundo. O meu maior medo é um dia chegar na frente de Deus e ele falar para mim, você não fez o que você tinha que fazer. Nossa, cara, eu tenho muito medo disso. Tava na sua cara o tempo todo. O tempo todo. Exatamente. Eu fiquei muito tempo nisso, né? Mas peraí, você já saiu dessa? Porque você consegui, tem que contar pra gente. Então para. Peraí, que outra sessão de terapia. Vamos abrir o episódio aqui agora. Vai lá. Eu consegui. Tô com a caneta na mão. Eu sempre fui um cara muito pensativo. Eu li Freud para tentar entender pensamentos, tentar entender inconsciente, pré-consciência, tudo. E o que eu entendi de tudo é que, um lado, as coisas têm o significado daquilo que a gente dá para ela. Né? Muitas vezes, isso faz parte do... o que eu tenho que fazer. Muitas vezes... o que você tem que fazer é o que você acredita como realmente você acha que tem que fazer. Aquele lá interior, dentro de você. Então, muitas vezes, eu sempre pensava, será que eu tenho que ajudar todo mundo. Eu tenho que fazer tudo por todos. E um pouco disso foi a questão do comissionamento que a gente falou. Porque eu vi que era uma coisa muito boa para mim. Não, tem que fazer para todo mundo. E isso acaba dando errado. E foi para mim difícil entender que eu não posso ajudar todo mundo. Tá se enxergando aí, David? Nossa senhora, é muito tapa na cara aqui nesses episódios. Então. Que eu não posso querer salvar o mundo, ajudar todo mundo. Então, o que eu levei para mim, que me sanou assim, me tranquilizou? Eu tenho que fazer o que está ao meu alcance, porque quando eu não tô bem, eu percebi que eu não conseguia ser bom para as outras pessoas também. Então, antes de tudo, eu tenho que estar bem. Colocar máscara em você. Se tiver algo que precisa ser cuidado em mim, eu vou primeiro cuidar aqui para eu estar bem, para eu poder ajudar. Porque muitas vezes a gente querer ajudar sem estar bem, a gente pode piorar. E já aconteceu várias vezes. Máscara de oxigênio, né? Coloca em você primeiro. Sim. É o óbvio que precisa ser dito, né? É o óbvio que precisa ser dito. A gente acha que é muito simples, mas quantas pessoas você vê todo dia cometendo esse erro aí, né? Quero ajudar todo mundo, quero ajudar todo mundo. É o salvador da pátria, né? Então, até porque faz bem pro ego, né? Você falar que você está ajudando todo mundo. E eu acho que a gente vive estamos numa geração de empreendedores e líderes que estão começando a olhar, vivemos uma época de líderes e gestores que era assim, vou cuidar do meu,
vou cuidar, vou fazer. É a empresa que manda, é do jeito que a empresa quer. Então, donos que tocaram dos seus negócios assim muito tempo. A gente vem de uma geração um pouco diferente, né? Que a gente talvez sabe aquele esquema de que pais fortes fazem filhos, cuidam demais dos seus filhos e os tornam fracos, né? Talvez a gente erramos a mão no querer salvar todo mundo e ajudar todo mundo e fazer tudo por todo mundo, né? E no fim das contas a gente acaba atrapalhando, fazendo gente mais fraca ainda, porque uma coisa que eu acho que o Gustavo trouxe, que olha que interessante, no momento que ele tentaria ajudar todos os representantes a ter um comissionamento e uma tranquilidade de longo prazo, iria completamente contra ao que ele trouxe sobre a ambição boa, porque daqui a pouco esse cara está com seu colchão, estaria bem financeiramente, num médio e longo prazo. E qual seria a ambição desse cara em continuar crescendo? Porque a minha ambição não é a mesma que a sua. Não é a mesma, exatamente. Pode ser que esse cara começaria a puxar o freio de mão, não de forma intencional, né? Nós mesmos, tá confortável, por que eu preciso acelerar tanto? Então, talvez foi o melhor erro que poderia ter acontecido, dar errado rápido. Porque deu errado rápido, né? A hora que ele anunciou, alguém deve ter batido. Falei, você tá maluco? Não, apresentou para 10, 15 parceiros, os caras falaram, você tá louco. Porque, lógico, né? O cara também consegue enxergar muito do curto prazo e tal. E é uma intenção genuína. A gente, como Cubo, que é um dos softwares da Prospecta, desenvolvido pela Prospecta, a gente tem o nosso comissionamento que ele é sobre o primeiro ano só do que o cara vende. Uhum. E não é um comissionamento vitalício, justamente, e não foi justamente não, porque parece que eu já sabia disso. Não, eu fui olhar para o mercado e entender também como o mercado fazia, né? Então, fui tirar um pouco dessas experiências. Mas ninguém do meu mercado faz o comissionamento vitalício, porque o vitalício acomoda, o vitalício segura o cara, retém o cara demais. Com certeza. Né? Mas é algo que a gente só aprende, às vezes, vivenciando, né? A gente vai nessa intenção de querer ajudar, e lá na frente, quem seria prejudicado seria a própria Uni. Doido. Exatamente. Isso, né? Doido. Você falou de olhar para o mercado. Olhando para o mercado, a Uni tem 5 anos, mas o Valdomiro Pedroso está nessa vida de consórcio há quantos anos? Pode pôr uns 40. 40 anos vivendo isso, né? Imagino não, ele viu a transformação do consórcio sei lá quantas vezes, né? O consórcio se transformou nesses últimos 40 anos. Para onde você acha que está caminhando? E hoje, quando você olha para o mercado, o que você acha que a Uni está fazendo de diferente? Legal pergunta. Um pouquinho para falar de onde ele está indo, seria legal comentar um pouquinho de como ele era utilizado também no passado. Uhum. Porque teve um CONAC que eu participei, isso faz uns 3 anos, uns 3 anos atrás. E nesse CONAC eu estava conversando com uma pessoa que está no mercado há muito mais tempo, né? Até que meu pai, no caso, Valdomiro. E eu falei, como que era o consórcio lá atrás e tal? Ele falou, a gente sabe VHS? Uhum. Era consórcio de VHS. As fitas hoje, o pessoal... Para quem não sabe, VHS... não vai entender nada. Mas era consórcio desses equipamentos, Sim. né? E eu falei, cara, mas fazer consórcio para isso? De videocassete. Sim, opa! Eu lembro do consórcio de videocassete, é isso aí. Não sabia disso, né? E, então, ao longo do prazo, eu entendo uma concepção minha. Eu enxergo que o consumo, né, do mercado, da população, vai ditar como o consórcio vai andar. Então, a gente olhando agora, por exemplo, carros elétricos, vamos colocar. Carro elétrico está surgindo e tal. E tem alguns problemas em relação à garantia de carros elétricos, né? Se você pegar num carro elétrico, ele tem a bateria ali e tudo, mas são poucos componentes. A maior parte é a lataria. Então, a parte, por exemplo, tem até concessionária, se você comprar um carro elétrico, eles não aceitam para trocar o teu carro na concessionária por ser elétrico. Então, tem problemas de garantia. E o mercado está caminhando para isso. Legal. Então, eu vou ter que ter uma forma no consórcio de levar o consórcio para carro elétrico que consiga trazer uma segurança também na relação consumidor-empresa. Então, acho que os desafios e o que o mercado pode trazer está muito em volta do que for surgindo como produtos e uso comum entre as pessoas. No âmbito geral, o consórcio não acredito que ele vai mudar a forma dele ser contabilizado, a forma
dele ser administrado, organizado. Isso eu não acho que vai ter uma grande alteração. O que pode ter são produtos diferentes que possam envolver... já existem produtos assim que envolvem parte investidores, parte consumidores no mesmo grupo. Coisas que sejam uma dinâmica um pouco diferente, mas não vai fugir do consórcio. A gente chama de papai e mamãe. Consórcio papai e mamãe, que é vou pagando todo mês, vou me planejando. E tem uma história muito legal, lembrei agora, sobre o consórcio para ir pagando, onde ele ajudou uma pessoa conhecida minha. Essa pessoa conhecida minha, ele trabalha com marketing e tal, e ele fez um consórcio há uns 2 anos atrás, automóveis, e foi pagando o consórcio de automóvel. Num dado momento, ele não usou a carta, né? Foi só pagando. Ele tinha um cliente muito forte na carteira de recebimento dele que ele perdeu. E isso deu um choque, pane elétrica nele. E foi a venda da cota que ele tinha de consórcio que trouxe fôlego para ele no período que ele precisava para se reajustar. Fez caixa de novo. Fez caixa de novo com o consórcio. Então, aquele parcelinha todo mês que ele pagava era a segurança dele, a poupança dele, né? E ali ele resolveu a vida, ficou super maravilhado que deu tudo certo. Então, muitas vezes é um pouco disso, a gente volta no que o profissional pode ter para vender o consórcio. Às vezes esse ponto, quantos vendedores talvez falam sobre isso? Falam dessas oportunidades, dessas condições, ou naquele caso que você comentou do aluguel, que a parcela paga o aluguel. Sim. Pô, você tem o aluguel sendo reajustado pelo IGPM. Você tem o consórcio IPCA, INPC. e INPC. No caso, a gente usa o INPC, que é mais baixo que o IGPM. Então, o teu aluguel vai subir naturalmente mais que o teu consórcio. Sim. Então, tem muitas coisas que o vendedor ele pode se apropriar de mais conhecimento, de buscar, correr atrás, para fazer essas correlações para o cliente. Se eu quiser saber mais sobre o consórcio, eu quero saber como é que funciona, eu quero saber mais da Uni, aonde que a gente encontra? Nós temos no site uniconsórcio.com.br, que uma empresa maravilhosa planejou esse site incrível. Fizeram um trabalho muito legal. A gente tem nossa comunicação por lá, nós temos a comunicação pelo Instagram também, uniconsórcio.com.br. E a gente está de portas abertas para conversar, para ajudar todo mundo a resolver esses lados financeiros. Ô, Gustavo, você viu que a gente gosta de falar de consórcio, né? Então, a gente ficaria aqui, com certeza, mais 2 horas falando com você sobre isso, porque nós realmente somos apaixonados pelo produto. Mas como a gente tem que encerrar, eu vou pedir para você encerrar falando o seguinte. Se fosse para você estampar aí numa camiseta, colocar numa parede, num quadro. Um quadro, um erro, que esse você não vai esquecer mais, e você quer lembrar dele, inclusive, para não acontecer de novo, ou como exemplo, enfim, qual seria? Eu acho que nunca deixe a comodidade, a zona de conforto, fazer você perder oportunidades que podem mudar a sua vida. Eu acho que o erro de você preferir o conforto do que experimentar um passinho além para saber qual que é a sensação é uma coisa que talvez você não possa fazer 2 vezes. Então, aproveite. Ficar desconfortável, às vezes, é bom, né? É bom. O desconforto gera conforto. Com certeza. Então, se você está assistindo esse episódio e está confortável, não digo no seu sofá ou na sua cadeira de escritório, não, estou dizendo do seu negócio. Se está confortável... Cadeira, viu? Pode fazer mapa coluna aí. E se está confortável, se a tua vida está confortável demais, talvez você precise começar a se movimentar. Porque uma coisa que é importante, se está confortável para você, também deve estar confortável para o seu concorrente. Tem muita gente confortável. Então, assim, e se o seu negócio é confortável, mais gente vai querer ter esse conforto que você, novos concorrentes vão surgir. Então, assim, sem querer bater uma ansiedadezinha aí no seu coração, é importante você antecipar todo esse sentimento e começar a dar marcha e velocidade. Melhor você procurar esse desconforto do que o mercado te colocar no Exatamente, exatamente. Então, que esse desconforto, que esse cutucão do Gustavo hoje em você tenha te empurrado a fazer novas ações, a criar novas hipóteses, a testar novas coisas, né? Não cometer os mesmos erros que ele cometeu, que a gente comete no nosso dia a dia, né? Que isso possa ter te trazido um pouco de insight para a tua operação. Gustavo, muito obrigado. Obrigado, a gente espera pessoal. te receber aqui mais vezes para falar sobre erros, sobre consórcio, sobre outros assuntos. Obrigada, Vamos viu? nessa. Obrigado a todos. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. A gente se vê em um próximo programa para mais bate-papo. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.